boa tarde a todos presentes, amigos secretários, diretores que compõem essa mesa, a demais colaboradores da Prefeitura Municipal de Taubaté, munícipes presentes, também aí o pessoal da rede social que nos acompanha, canal 4 da NET também. A gente agradece o carinho aos telespectadores também. Declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária anual do município de Taubaté para o exercício de 2020. A mesa dos trabalhos está assim composta: pela chefia de gabinete do prefeito, representando o diretor de segurança Marcos Querido; pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o secretário Eduardo Cursino; pela Secretaria de Esporte e Lazer, o gestor de esporte Tiago Hoffmann e o diretor de competições Henrique Simachi; pelo secretário de Obras, o secretário engenheiro João Bibiano Silva; pela Secretaria de Educação, o diretor de Educação, professor Renato Almeida; pela Procuradoria-Geral do município, o Procurador-Geral, Dr. Jaime Rodrigues de Faria Neto. Registro aqui a presença da assessora Andréia Souza, representando a chefia de gabinete da vereadora Gorete. Deixo registrado a ausência da vereadora Lorene, por estar com problemas de saúde em casa, se recuperando. Já me mandou uma mensagem que ela não poderia estar aqui. Desejo melhoras à nobre vereadora. E representando aí, vereador da 12ª, 3ª e 16ª legislatura e presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jofre Neto. Esta audiência pública conta com a participação dos vereadores desta casa, dos representantes das secretarias municipais, dos conselhos e dos munícipes que se inscreverem. Os servidores da Câmara, Tiago e Larissa, realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei orçamentária. Todos terão 3 minutos para sua fala. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem o uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início aos debates, convidamos a representante ou o representante da Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito, o senhor Marcos Querido, para discorrer sobre a proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2020. Será concedido até 10 minutos para suas considerações. Boa tarde. Boa tarde aos secretários, presidente, aos colegas pares de serviço que estão aqui acompanhando, aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara e aqueles que estão hoje no plenário. Bom, falar um pouquinho sobre o gabinete do prefeito. Para o ano de 2020, a LOA está dividida da seguinte maneira: as despesas com pessoal, encargos, autorial, convênio médico e a cesta básica dos servidores que são ligados ao gabinete são 2.426.000. A segurança armada, que faz a segurança do gabinete do prefeito, e a segurança pessoal do prefeito, 1.106.000. As despesas feitas com estagiários que auxiliam ao gabinete a funcionar e alguns departamentos da prefeitura ligados ao gabinete, R$ 174.000. Materiais expedientes como limpeza, combustível e equipamentos, está na ordem de R$ 148.000. Água, luz, telefone, internet e alocação de máquinas
O gabinete participa na sua divisão com R$123 mil. O CODIVAP, que é o consórcio dos prefeitos do Vale do Paraíba, o gabinete participa com R$110 mil. Manutenção dos veículos ligados ao gabinete, em torno de R$19 mil, e as diárias de viagem previstas de R$4 mil. Em seguida, falando sobre a cozinha piloto, as despesas totais elencadas para fornecimento é R$1.440.000, estão divididos da seguinte maneira: encargos e pessoais, cesta básica para os funcionários, R$1.097.000. Gêneros alimentícios são as aquisições que a cozinha faz, leite, carne, hortifruta, entre outros que são necessários para a manutenção daquele espaço, R$135.500. Material de expediente, limpeza, descartável, combustível e equipamento, R$114.500. Água, luz, telefone e as locações de máquinas, R$70.000. Estagiários, R$17.500, e a manutenção do veículo que faz a entrega desses materiais, R$5.000. Aí a gente fala um pouquinho sobre o Corpo de Bombeiros também, que é um órgão ligado ao gabinete. Os valores que são desempenhados pelo Corpo de Bombeiro, enviado ao Corpo de Bombeiro, é gerido diretamente por ele, gira em torno de R$193 mil, que é a instalação de sistema sonoro, iluminação e manutenção dos veículos, que são da Prefeitura, que ficam à disposição do bombeiro. Alimentação, que a Prefeitura participa, os bombeiros trabalham no sistema de 24 horas e descansam 48, então eles têm essa necessidade de almoçar e jantar no local, e a Prefeitura ajuda com R$125 mil. Água, luz, telefone, internet, locação de máquinas, R$123 mil. Combustível para que as viaturas, não só os autobomba, bem como a unidade de resgate funcionem, R$93.500, e material de limpeza e o expediente em torno de R$55 mil. Eram essas as apresentações. Uma boa tarde a todos. Vamos dirigir ao local caso alguém tenha alguma dúvida. Agradeço ao diretor de segurança, Marcos Querido, hoje representando aí a chefia de gabinete do prefeito. Algum dos assessores representando os vereadores, nós temos a Ellen aqui, representando a vereadora Lorene, a Fátima representando o vereador Vanoni, mais nenhum. Vinícius, também do gabinete do vereador João Vidal. Nós temos o Matheus aqui também, que é o do Parlamento Jovem, veio também hoje representando aí a equipe. Passo a palavra ao vereador, ex-vereador, né, Jofre Neto, que nós não temos nenhum munícipe inscrito, ninguém se pronunciou, se manifestou. Vou passar a palavra para o senhor, que representa aí o Conselho da Saúde, mas hoje, né, representado também aí como munícipe. O senhor dispõe de 3 minutos para a sua fala, e como o senhor havia pedido, né, para que a gente conceda o senhor fazer desse mesmo lugar, o senhor fica à vontade. Muito obrigado, como tem sido concedido desde 2010. Muito obrigado, vereador. Senhora presidente, quero saudá-la pela condução simpática da reunião, da audiência até o momento. Quero fazer algumas perguntas, 2 breves perguntas na realidade. Primeiro, o orçamento deve ser o mais claro possível, né, e fidedigno, procurando atender de fato a realidade. Eu vejo aqui que para o gabinete do prefeito, previsto diárias e passagens R$4 mil. Isso para o prefeito e mais um assessor deslocando-se para Brasília, mal dá para uma viagem. O prefeito com frequência precisa se deslocar para Brasília, São Paulo, onde for necessário, onde for de interesse da cidade. Como é que vai ser suportado com R$4 mil? Essa rubrica é realista, em primeiro lugar. Segunda pergunta, serviço de segurança armada, entre elas da segurança pessoal do gabinete e pessoal do prefeito. Que empresa que presta este serviço? São essas 2 perguntas. Obrigado.
Jofre Neto. Desculpa, pode chamar de vereador, porque, como diz o doutor Biali, o deputado federal, nosso diploma não foi cassado. Nós somos diplomados, então somos vereadores eméritos. Tá certo. Obrigado. Boa tarde, obrigado aí pela pergunta. É sempre uma oportunidade grande de a gente esclarecer ao senhor e aqueles que os seguem também gostam dos esclarecimentos feitos através da sua pergunta. Bom, as questões de viagem do prefeito, aqui é uma previsão, né? E ela pode ser que atinja ou não. O senhor participou muito tempo da execução dos governos, foi base aliada, o senhor bem sabe como é que é o prefeito, e ele algumas vezes viaja por conta própria, a gente sabe disso. Então, ele fez essa previsão, se houver necessidade, existe mecanismo para se suplementar isso, eu acredito que deverá ser suplementado conforme a necessidade. Com relação à empresa de segurança, trata-se da empresa Suporte. Esse valor, na verdade, é um rateio feito por outras secretarias e a gestão desse contrato fica com a Secretaria de Segurança. Não, eu quero saber a empresa. Suporte. Suporte? Suporte. Obrigado. Pensei que era o termo geral de suporte. Não. A empresa Suporte. É Suporte. O nome da empresa é Suporte. Eu não entendi a menção que o senhor fez a base, mas tudo bem. Obrigada, senhor Jofre Neto, pela sua participação. Não temos vereadores presentes. Eu, como vereadora, vou fazer uma pergunta também. Marcos querido, a gente teve 2 apontamentos aqui, se eu não estiver enganada, com estagiários. Ou você voltou aqui na primeira... Nós temos estagiários aqui no total, 174 mil, e depois 17.500. Só tirando a dúvida, esse 17.500 estagiários seria de que parte? É porque são 2 departamentos. O departamento gabinete do prefeito é o primeiro, que são 174 mil. E depois da e o outro piloto? Ele fica na cozinha piloto, que tá são certo. 2 estagiários, que dá 17.500. Era essa a minha dúvida. Muito Pois obrigada, não, viu? disponha. Nós vamos para a próxima secretaria. Prestar conta para a gente. É a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, com o secretário Eduardo Corsino. O senhor tem 10 minutos para explanar aí a sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente, colegas de prefeitura. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, que nos assiste pela TV, pelas redes sociais. Boa tarde ao sempre vereador Jofre Neto, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Boa tarde aos servidores da Câmara Municipal, a qual eu tenho muito orgulho de dizer que trabalhei aqui por 8 anos. Então, uma saudação muito especial a vocês. Tenho muito orgulho de dizer que trabalhei aqui por 8 anos. Vou passar aqui a apresentação das despesas da Secretaria de Governo. O Programa de Administração, Finanças e Planejamento, total de R$7.841.000 mil, estão distribuídos da seguinte forma: pessoal, encargos, atuarial, convênio médico, cesta básica de servidores, 6.585.000. Prestação de serviços de consultorias de sistemas, 523.000. Água, luz, telefone, internet e locação de máquinas repográficas, Correios, R$454.500. Estagiários, 113.500. Material de expediente, material de limpeza, combustível, equipamentos, R$66.000. Peças, manutenção de veículos, R$73.000. Prestação de serviço de auditoria externa do programa Acelera Taubaté,
R$18 mil. Essa auditoria ela presta serviço durante toda a gestão do contrato, são 4 anos, R$18 mil por ano. Hospedagem de sites, R$8 mil. O programa 7001, ainda, gestão, a ação é gestão da frota patrimonial, R$11.229.000. Pessoal, encargos, atuarial, convênio médico, cesta básica de servidores, R$10.559.000. Locação de mão de obras dos reeducandos, que é o nosso convênio com a FUNAP, R$263 mil. Material de expediente, limpeza, combustível, equipamentos, R$126 mil. Prestação de serviços, a manutenção dos veículos, R$218 mil. Telefone, internet e locação de máquinas repográficas, R$36 mil. Estagiários, R$27 mil. A ação publicidade legal, a publicação dos atos oficiais do Diário Oficial do Estado de São Paulo, publicação de editais e licitações, R$1.030.000. Publicidade e propaganda, serviços publicitários, panfletos, televisão, rádio, etc., R$3 milhões. Essas são as previsões orçamentárias para o ano de 2020. Muito obrigado a todos, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, secretário. Senhor Joffre Neto, o senhor tem uma pergunta? Por gentileza. Senhor secretário, eu vejo um programa aqui que eu particularmente acho de extrema relevância e importância social e que certamente não agradaria o governo federal e seus protofascistas, que é a alocação de mão de obra dos reeducandos, que é uma forma de inserção do reeducando na sociedade. Eu estou vendo aqui uma dotação de R$263 mil, aproximadamente 20 e poucos mil reais por mês, 25, 26 talvez. Eu acho muito satisfatório. Quantos reeducandos estão sendo empregados e se é apenas nesta ação que temos os reeducandos? Concordo com o senhor, acho que esse é um programa também que nos dá muito orgulho, não só a mim, mas tenho certeza que a todos os servidores da prefeitura. Tenho certeza disso, porque nós somos testemunha do convívio desses reeducandos com os demais servidores da prefeitura, inclusive com os nossos secretários, diretores, gerentes. Então, nós temos sim bastante orgulho quando nós mostramos isso em outros lugares, em outras instituições, somos muito elogiados. Existem outras cidades, nós não estamos inventando a roda, mas que bom seria se em todos os municípios acontecesse isso, e na minha modesta opinião, por força de lei. E respondendo objetivamente a sua pergunta, não, essa é a despesa da Secretaria de Governo. O Departamento de Frotas da Prefeitura, ele fica locado na Secretaria de Governo, então esses reeducandos atendem o Departamento de Frotas. Nós temos, salvo engano, 200 reeducandos na Secretaria. O senhor vai observar na prestação de contas das outras secretarias também vai ter essa ação. Nós temos cerca de 200. O custo-benefício é muito grande para a Prefeitura e para a sociedade, sem dúvida. Eu encontrei, permita, vereadora, nesses 2 minutos, eu encontrei 5 referências aqui de reeducandos e até do ponto de vista de organização do orçamento, eu acho que essa deveria ser uma ação específica que agregasse todos os reeducandos, até para destacar essa ação tão favorável que combate o preconceito que todo apenado é um bandido, um homicida, um tarado ou um pedófilo. Então, eles são pessoas como nós, cometeram uma falha e precisam ser reintegrados na sociedade. Muito obrigado. Senhora presidente, a senhora me permite? Claro. Nós temos bons exemplos dentro desse programa, dentro dessa ação, município, de reeducandos que
fazem, né, faculdade, alguns que passaram por esse processo e hoje a gente tem notícia que está na sociedade, inserido na sociedade, empresários de oficina, nós temos mão de obra especializada na cozinha, oficina, pedreiro, carpinteiro, enfim, realmente o senhor tem razão. Vou levar a sua sugestão à Secretaria de Finanças para agregar isso em uma ação específica. Obrigada a participação do Geoffrey Neto. Também quero deixar aqui as minhas considerações, já pegando aí, deixa na fala do Geoffrey Neto, que o governo federal, é isso que ele apoia, viu, secretário? Ele apoia pegar o reeducador e colocar ele para trabalhar, inserir ele no mercado de trabalho e não ficar dentro de uma cela dormindo o dia inteiro. Então, Perfeito. Isso aí tem total apoio do governo federal. O governo federal não é contrário a isso. Pelo contrário, são vários projetos para a gente rebuscar novamente o que eles realmente merecem, que é a segunda chance. Muitos vêm aí de uma situação de bagagem de vida muito triste. Eu que acompanho de perto, visito muito a Fundação Casa e a gente vê que as nossas crianças, infelizmente, quando se pergunta qual é o seu sonho quando sair daqui, é ter uma boca igual o fulano de tal, porque ele é perigoso e todo mundo respeita. As crianças hoje não têm referência. E o que as crianças precisam é isso, de referência para rebuscar, para ter a educação que não tiveram. E a gente fica muito, muito feliz com o prefeito de estar dando realmente essa oportunidade aos reeducandos, de que possam realmente estar aí prestando um trabalho, um serviço à população taubatiana. Parabéns também, faço voto junto ao Geoffrey Neto. Nós vamos para uma próxima secretaria agora, que é a Secretaria de Esporte e Lazer. Quem apresenta para a gente a explanação é o Thiago Hoffmann. Boa tarde a todos os presentes na Câmara, vereadora Vivi, que está presidindo essa audiência, demais assessores, colegas da Prefeitura e a todos que estão acompanhando a audiência pela televisão, pelas redes sociais. Falar sobre o orçamento previsto para a Secretaria de Esportes e Lazer para o ano de 2020. A Secretaria, diferente das demais, ela só tem um programa, 3007, que é o Esporte, Lazer e Qualidade de Vida. Esse programa é desmembrado em 3 frentes principais, onde temos o Departamento de Projetos Sociais, o Departamento de Competição e o Departamento de Administração, Eventos e Lazer. As ações das secretarias e o orçamento previsto, então, são direcionados para essas 3 frentes. Bom, primeira ação, 2108, funcionamentos de núcleos de esporte e lazer. Está previsto um valor de 13.649.000 para o ano de 2020, sendo que pessoal em encargos, convênio médio, cesta básica para servidores, um valor de 9.436.000. Desse pessoal em encargos, grande parte é destinado para os nossos projetos esportivos, social-esportivos. Água, luz, telefone, internet, locação de máquinas repográficas e combustível, um valor de R$ 1.323.800. Esse valor se justifica pela quantidade de praças esportivas que hoje a Secretaria de Esportes tem gerenciamento. Hoje são 21 espaços, ginásios cobertos, 46 campos de futebol, onde funcionam em 3 turnos, manhã, tarde e noite, com atividades para a comunidade, através do programa Comunidade em Ação, também para desenvolvimento das categorias de base e para as equipes de alto rendimento, as equipes representativas de Taubaté. Locação de veículos, ônibus e micro-ônibus, valor de R$ 519.600. Em média, hoje a Secretaria ela faz 60 viagens por mês para atender todas as categorias de base e equipes de rendimento. Taxas de federação esportiva, R$ 460.000. Segurança Armada, R$ 456.000. Segurança Armada também está incluso o monitoramento de todas as praças esportivas, que foi um ganho dessa gestão, Então, diminuiu muito o índice de vandalismo em relação a todas as praças esportivas. Material de expediente, limpeza, materiais esportivos e equipamentos, valor de R$ 334.900.
passagens aéreas e hospedagens, valor de 156 mil. Essas passagens também está previsto algumas modalidades que têm índice, né, de classificação para campeonatos internacionais, como foi o caso esse ano do EPT, do Esporte para Todos, com André Rocha, com Alessandro, que inclusive está em Dubai no Mundial, handball e o voleibol. Locação de imóvel, ginásio poliesportivo, Abaeté, e também está incluso aqui também o valor de locação do clube da Volkswagen, onde é desenvolvido mais um polo do Comunidade em Ação, 256 mil. Ainda na ação 2108, manutenção do centro esportivo, implantação de núcleos de formação esportiva, 220 mil. Estagiários, 130 mil. Estagiários, grande parte da área de educação física, mas também temos alguns estagiários da administração, informática e também da comunicação. Locação de mão de obras dos reeducandos, 124.500. Locação de ambulâncias, gerador de energia, sonorização, banheiro químico, 118 mil. Kit lanche, 62 mil. Arbitragem, 31 mil. Troféu e medalhas, 30 mil. Isso para atender a área de lazer, eventos, né, como, por exemplo, os jogos escolares, que acontecem em parceria com a Secretaria de Educação. Outra ação, adiantamento de despesas, 150 mil. Adiantamento de despesas é a alimentação das equipes que representam Taubaté, que viajam, né? Ação 1028, construção, reforma e ampliação da infraestrutura, 736 mil. Apoio às associações e entidades esportivas, que é a Liga de Futebol Amadora, 165 mil. E a última ação, 2362, o funcionamento de atividades esportivas de alto rendimento, que é o FADAT, onde é pago a bolsa auxílio para atletas e comissão técnica, no valor de 5 milhões. Esses são os orçamentos previstos para a Secretaria de Esportes e Lazer. Me coloco à disposição para quaisquer dúvida, eu e o diretor de esportes, Henrique Simachi, que estamos aqui representando a Secretaria de Esportes. Obrigado. Obrigada, Tiago. Algum dos assessores? Algum questionamento? Está tranquilo? Senhor Jofre Neto? Gostaria de fazer um questionamento que tem se tornado público há alguns meses sobre justamente as bolsas de esporte de alto rendimento. Em primeiro lugar, quero dizer que eu também fiquei muito satisfeito, dou os parabéns para a equipe de vôlei que ontem ganhou, os alegra a todos. Eu só acho injusto a distribuição de bolsas para jogadores milionários. Vamos aos números, então. Primeiro, na execução orçamentária do ano passado, foram despendidos com as bolsas 6.844.000. Muito bem. Esses recursos não são todos da Lei 323, porque não são fundos doados por empresas, são recursos orçamentários, salvo o que foi destinado para a FUNVIC, do município de Pindamonhangaba. Fundação Vida Cristã de Pindamonhangaba. Bem, eu vejo aqui que foram 34 modalidades esportivas contempladas com bolsas, que vão desde o voleibol masculino até o jiu-jitsu, dama, kung fu, rugby, kickboxing, está tudo aqui. Bem, o que chama a atenção é a disparidade, porque os jogadores do vôlei, aliás, o vôlei está, como eu, defasado, com a perna esquerda hipertrofiada aqui. Hipertrofiada, porque só para o vôlei, desse total, foram 45% das bolsas. Um total de 3 milhões e pouco foi para o vôlei, sozinho, desculpe. Depois o handebol masculino, 14%, o futsal, 9%, o esporte para todos, 4%. O atletismo, 3%, o ciclismo, 3%, o futebol feminino, 3%, o voleibol feminino, 3%, e para todos os outros esportes, 16%. E aí, vejo também que os valores das bolsas variam tanto. O vôlei, 18 mil para os principais. O handball, 9 mil. Ciclismo, 5.400. Eu vou me candidatar, porque eu ando de bicicleta também. Esporte para todos, R$4.000. Futsal masculino, 3.750. Futebol feminino, 2.550. Esses são os valores das bolsas máximas, vereadora.
Sendo que o futebol feminino, o machismo se reproduz aqui. Olha só, a mínima bolsa é de R$300 e o vôlei feminino R$2.000. Bem, as perguntas são as seguintes. Eu vejo que na execução orçamentária, essa bolsa, entre aspas, está sendo dada também para dirigentes. Eu pergunto, isso é uma forma de burlar a legislação, de contratar pessoas sem fazer concurso público? Em primeiro lugar, não é atleta, é dirigente. Segundo, isso deveria ir para o esporte amador e não para jogadores milionários, como são do vôlei, que, segundo consta, tem patrocínio das empresas de 150 a 200 mil reais por mês. Terceiro, qual é o critério de distribuição disso? Não deveriam passar por um chamamento público aberto a todos os interessados? Quarto, será que esses recursos estão sendo bem empregados? Quinto, por que a Secretaria não abre isso? Eu aprovei este orçamento em 2014, estava lá bolsas. Eu só vinha descobrir muito tempo depois, já concluo, garimpando nas contas, na prestação de contas do Tribunal de Contas. Não tínhamos ideia, eu tenho certeza que a vereadora também não tinha ideia, que a Câmara está aprovando pagar R$18 mil de bolsa para jogadores do vôlei. Eram essas questões, espero que o senhor tenha anotado, que são várias, 5. Obrigada, Jofre. O senhor conseguiu anotar todas as perguntas? Se tiver alguma dúvida, o Jofre repete a pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde. Boa tarde, Jofre. Não anotei todas as perguntas, né? E aí a gente vai retomando, né? Algumas delas com mais relevância. Primeiro, né, sobre a publicidade, né, de tal fato, que é a cessão das bolsas auxílio. Isso é feito da maneira, segue basicamente os padrões do governo federal e do governo estadual. É publicada uma resolução, isso é colocado de maneira pública, inclusive nós estamos em período de inscrição de projetos, tá? Abriu agora dia 6 e encerra dia 14. Qualquer entidade ou clube esportivo que seja da cidade de Taubaté, ele pode se candidatar a participar e apresentar o pedido, né, de apoio da prefeitura para que ele possa desenvolver a modalidade. Com relação a membros de comissão técnica, dirigentes, né, a lei prevê que esse auxílio seja também passado para esses, né, membros que compõem comissão técnica. Tá, Jovem? Então, é comissão técnica. Em relação à diferença de valor, né, por que uma modalidade tem mais que a outra, isso é uma coisa ligada à própria dinâmica esportiva. Você tem hoje modalidades com maior visibilidade, modalidades com visibilidade menor. E os projetos também com contrapartidas maiores. Para vocês terem uma ideia, né, hoje quando a gente fala em voleibol, por exemplo, o Jofre, né, professor também, né, Jofre? Apresentou os números do voleibol. O voleibol, quando a gente pensa que ele pede R$1 para a prefeitura, em bolsa, ele está trazendo mais R$2 em apoio e aporte da iniciativa privada. Então, na verdade, quando a gente concede um apoio a uma modalidade, hoje esportiva no município, a gente está formando uma forma de que a iniciativa privada traga parte maior do que o município está pondo como incentivo para que aquela modalidade aconteça. Tá, hoje, em média, né, quando a gente fala em 5 milhões de previsão, a previsão é que a gente capte da iniciativa privada, com esses 5 milhões, outros 8 milhões que os clubes e as pessoas que são contempladas por bolsas precisam colocar como contrapartida para que a modalidade aconteça. É isso, Jofre? Falta alguma? Jofre, ficou alguma questão em aberto? Ficou sim. Por exemplo, olha, eu não vi nunca, acompanhando a publicidade da prefeitura, nem o Diário Oficial, não vi nenhum destaque, abertura dessas inscrições. Nunca vi. Não está publicado, Jofre. Está publicado nunca vi nenhum agora. destaque, nenhum chamamento. Por exemplo, no site da prefeitura não tem. Olha, estão abertas bolsas para as modalidades. Segundo, em relação a essa lógica que se eu contribuo, as empresas vão contribuir, não tem sentido, a meu ver, um jogador que chega a ganhar R$200 mil, R$150 mil, ainda leve do taubatiano mais humilde, porque isso é oriundo de imposto, mais R$18 mil por mês. Eu questiono a justiça social disso. E aqui, senhor vereador, para concluir, porque é o seguinte, aqui são propostas da prefeitura.
não são fatos dados. A prefeitura, eu falo porque a vereadora sabe, mas falando também para o público, né? A prefeitura ouve a população, leva uma proposta para a população, ouve suas sugestões, ou deveria fazer isso. Depois traz à Câmara a proposta que incorporou, deveria ter incorporado sugestões. A Câmara ouve a população, eu, por exemplo, aqui sou representante da população, não é? Pessoalmente, e como presidente do Conselho, e a Câmara decide. Eu sugeriria, nesse caso, com proposta concreta de emenda ao orçamento, primeiro, que esse chamamento fosse amplamente divulgado, explicitamente, as bolsas fossem limitadas a um teto, R$2.000, por exemplo, de bolsas, e que as modalidades fossem discutidas em amplas audiências públicas, como prevê a Constituição, em debates com a comunidade esportiva de Taubaté. A Câmara pode fazer isso, fazer essa emenda ao texto da lei, não está mexendo em valores aqui, ao texto da lei para impor essas condições, tornando o orçamento mais democrático. Muito obrigado. Vereadora, deixa eu explicar, né, que daí entra alguns assuntos que são totalmente compreensíveis, né? O questionamento é válido, viu, Jofre? Não tem... E, na verdade, é necessário que seja explicado. Os valores de bolsa são definidos por tetos, que são devidamente votados por um conselho. O fundo hoje, quem determina o aporte é um fundo que é constituído por um conselho que tem elementos, indivíduos que são eleitos pelos pares para que se vote e se defina os valores. Da onde a gente tira os limites e os tetos dos valores? A gente segue normativas de governo federal e governo estadual. O governo federal tem Bolsa Talento, o governo estadual tem Bolsa Talento, e aí, de acordo com o nível do atleta, o nível de conquista do atleta, o nível de publicidade que esse atleta reverte, ele tem mais ou menos, né, condições de pleitear uma bolsa maior ou melhor, ou menor, né? Então está relacionado, né? Não é assim, a gente não escolhe, hoje eu quero o Thiago, vou pagar X, para o Jofre eu pago Y. Depende do seu resultado esportivo, do que você vem produzindo, de como é a sua modalidade, e aí você entra numa tabela que também é devidamente aprovada pelo Conselho, e aí está enquadrado o valor que você tem direito a receber. Vereador, permite só um esclarecimento. O Conselho, nós aprovamos a lei aqui em 2013, ele é composto por 7 pessoas, 4 da Prefeitura, 3 da representação sociedade civil, né? Qual foi a última reunião do Conselho, qual a periodicidade e onde o Conselho está se reunindo? Eu quero participar da próxima reunião. Não, tá joia, a gente convida você sim. A última reunião foi agora, foi quando foi a eleição? Quarta-feira. Quarta-feira tivemos a eleição do representante treinador, tá? Ok. Tá no site. O edital do FADAT 2020 já está no site da Prefeitura. Secretaria de Esportes, né? Qual periodicidade? De quanto tempo se reúne o Conselho? Periodicidade, ela tem uma reunião por mês, né? Que é a reunião ordinária, e tem as extraordinárias que acontecem com frequência agora, principalmente porque agora é época de aprovação de projeto. Então, agora a próxima vai ser quando? Só para concluir. A próxima não temos marcado ainda. A gente está esperando, a gente está recebendo o projeto agora, Jofre. Tá, então, a próxima todos os ordinária. Assim que a gente receber todos os projetos, a gente vai divulgar, vai fazer uma extraordinária para começar a avaliar os projetos. E a próxima ordinária? Essa não sei a data, eu te passo depois. Então, o secretário do fundo, que é o Morgado. Muito obrigado. Eu só queria deixar aqui esclarecido que tem toda essa transparência no site da Prefeitura, tá, Jofre? Se você acompanhar o site, acho que você vai estar aí por dentro das datas, dos acontecimentos. Conforme vocês forem citando as datas, vai sendo colocado no site. E então, o Jofre Neto pode, então, participar acompanhando o site da Prefeitura. Tá? Só para a gente não prolongar muito essa discussão, eu passo a palavra agora à próxima Secretaria de Obra Pública, com o engenheiro João Bibiano para suas considerações e explanações. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores vereadores, assessores, boa tarde, colegas, boa tarde, telespectadores da Telecâmara. Vou apresentar a nossa programação para a lei orçamentária para 2020. Dentro da Secretaria de Obras no programa 5003, conservação de estradas rurais, está prevendo um total de 2.220.000, sendo 1.492.000 pessoal, encargos, cesta básica,
materiais para manutenção, cascalho, remoção asfáltica, aluguel de equipamentos, 269 mil, combustível 258 mil e manutenção de veículos e equipamentos, 200 mil reais. Para a conservação da malha viária do município, nós estamos prevendo um orçamento de 12.380.000, sendo 9.365.000 de pessoal, cálculo atuarial, cesta básica, convênio médico, enfim. Os materiais para pavimentação, basicamente, serviços de tapa-buraco, 1.336.000, peças de manutenção de veículos 777, combustível 308, locação de mão de obra de reeducandos, que a Secretaria de Obras também utiliza, seria 69 mil, e materiais de expediente 37 mil. Para a construção, os serviços das obras de construção e ampliação do sistema viário, está previsto 70 milhões e 124. Dentre essas obras de ampliação da malha viária, construção e ampliação da malha viária, a gente pode citar a requalificação de diversos locais, como Álvaro Marcondes de Matos, Miguel Garcia Velho, Parque Linear do Santa Teresa, e diversos outros. São ruas, avenidas novas que estão sendo implantadas. Isso faz parte da ampliação da malha viária. Também a gente tem revitalização de ruas, recapeamentos, para ampliação do sistema, 29.484.000. E para a revitalização de serviços, 17.534.000. E entre esses trabalhos, uma das principais, vocês vão desculpar, aí no relatório saiu a Avenida Bandeirantes, mas na realidade é a Avenida Dom Pedro I, do outro lado da Dutra, que vai desde o shopping novo lá até a Chácara Silvestre. Toda a extensão vai ser revitalizada. Também a gente está prevendo a pavimentação lá do acesso da Chácara Dallas, um trecho de revitalização complementando da Avenida Timbó, a Dino Bueno e a Joaquim Tavares também serão revitalizadas. No Jardim, algumas ruas no Jardim das Nações, Vila Prosperidade, na Gurilândia, na Vila Bela, é um dos poucos locais ainda que está sem pavimentação. Lá também a gente está prevendo fazer obras de drenagem e pavimentação. Temos também a duplicação do viaduto da Independência, que começou esse ano, vai concluir o ano que vem. Algumas desapropriações para malha viária, lá no Jardim Baronesa, na Estrada do Pinhão. Também a restauração, a revitalização de Avenida 9 de Julho, tem mais 19 ruas da área central, que também já está, inclusive a gente está preparando, já preparamos, deve ser publicado rapidamente essa licitação, para fazer essa manutenção. A Avenida Cinderela também será revitalizada, certo? Temos a previsão de uma pequena ponte lá no bairro Ribeirão das Almas, né? E uma dos serviços importantes, que é exatamente a revitalização dos viadutos. A Secretaria de Obra, durante esse ano, nós contratamos um profissional especializado para fazer uma vistoria, apresentou um laudo, e de posse desse laudo, a gente elencou 3 viadutos, que nenhum deles corre risco, mas a gente elencou os 3 que estavam com um pouco mais de deficiência, e a gente está planejando fazer essa manutenção no ano que vem. Para canalização de córregos e drenagem urbana, a gente está prevendo um valor de 4.300.000. Aqui entra a complementação lá da bacia da Baronesa, que a gente já iniciou as obras, 2.300.000.
Lá no Córrego Santa Catarina tem mais alguns trechos que a gente precisa de fazer, a revitalização, 1,1 milhão. A desapropriação do Parque Três Marias, que a gente continua pagando, foi feito um parcelamento com a CETEP, e algumas obras de manutenção, de canalização de córregos. Nos trabalhos de limpeza, desassoreamento e manutenção de córregos, nós estamos prevendo 3.750.000, sendo 3.132.000 para pessoal, combustível 287, locação de máquinas 160 e materiais, pedra, cimento, areia 17.400.000. Aqui tem uma rúbrica, limpeza urbana, despoluição e drenagem de 19.900. Na realidade, quem gerencia esse valor é a Secretaria de Serviços Públicos. Ela faz esse trabalho, e incluindo aí também a limpezas de boca de lobo, né, e outros serviços. Na gestão das obras públicas, nós estamos prevendo 3.900.000, sendo 2.405.000 para pessoal e encargos, segurança e vigilância 785, telefone, água, luz, locação de máquinas 512, materiais de expediente, combustível, equipamentos 119, manutenção de veículos 50.000, estagiários 26.000 reais. Na conservação de bens e edificações públicas, nós estamos prevendo 3.525.000, sendo 3.300.000 para pessoal. Isso justifica porque a Secretaria de Obras é que produz trabalho, produz reformas de prédio, construção de prédio para todas as outras secretarias. Então a gente que a Secretaria de Obra é que administra o corpo técnico para fazer a execução de manutenção de prédios da área de educação, saúde, enfim. Por isso a defasagem, porque 3.500.000, só pessoal 3.364. Basicamente é esse o trabalho, é o que nós programamos para a lei orçamentária de 2020. Agradeço a todos e estou à disposição para alguns eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada, senhor Bibiano. Senhor Jofre Neto. Obrigado, senhora vereadora, secretário Bibiano, caro amigo, engenheiro Bibiano. Secretário, dentro dessa proposta, eu vou reforçar sempre isso com um caráter, as minhas intervenções sempre vão ter um caráter político-pedagógico, né, de aumentar a consciência crítica cidadã da população. Dentre essas propostas da Secretaria de Obras que podem ser acatadas ou não pela Câmara Municipal, 111 milhões, se eu não errei no somatório aqui, 111 milhões é o montante do orçamento, não é isso? Tá, 111 milhões. Eu faço uma pergunta retórica aqui, bem-humorada. O que a Prefeitura tem contra a nossa querida região da Vila São Geraldo? Porque é público e notório, há anos nós temos a situação de estrangulamento da Rua Bahia. Eu me esforcei demais para aprovar o empréstimo, sofri um ônus político muito grande com esse empréstimo do CAF, que aliás, uma correção, não é Centro de Fomento Andino, é Corporação de Fomento Andino, tá? Só uma correção de professor aqui que não resiste. Muito bem, me esforcei muito para isso, levei a proposta, fiz o levantamento, o senhor é testemunha disso, ajudou, fizemos o levantamento, o projeto, levantamento plano altimétrico, me deu o trabalho de pessoalmente levantar os imóveis, ver quanto custaria a desapropriação para o prolongamento da Rua Rio de Janeiro, para fazermos o binário da Avenida da Rua Bahia. Tá? Necessário demais, o estrangulamento ali é imenso. Por que não está incluído neste orçamento esta obra? Essa é a primeira pergunta. A segunda eu quero mencionar aqui também, se eu não me engano, tem ali o programa de reeducandos, não é? Eu quero mais uma vez elogiar, o secretário teve que se ausentar, mas eu vou aproveitar esse tempinho, vereador, que me sobra, preciso ser dito que a população carcerária do Brasil é a terceira maior do mundo, que é um recorde que nos envergonha, sendo que 40% do que lá estão
4 estão lá sem julgamento. São pessoas que podem ser inocentes, não é? Mais 21%, 24% estão lá sem pena formada, sem condenação formada, porque estão lá em regime de segunda instância, que agora mudou, não é, com decisão de ontem do STF, que finalmente, uma vitória magra, mas ergueu a cabeça contra a barbárie. Então, quero dar os parabéns também à Secretaria de acolher os reeducandos e peço, por favor, a resposta em relação ao binário da Rua Bahia, e faço um apelo aqui para a Câmara que acolha esta sugestão e a coloque como emenda. O custo é pequeno, aproximadamente R$1.600.000, e resolveria com muita eficiência aquela questão que perdura, repito, há décadas. Pois não, o senhor pode responder, senhor Viviane? Primeiramente, queria agradecer a intervenção. É sempre bem-vinda a intervenção de pessoas de fora, especialmente o vereador Jofre, que tem muita experiência, tem bastante conhecimento, não só das questões administrativas, legislativas, como questões técnicas, porque ele já exerceu cargos e funções técnicas, né? Então eu agradeço muito e realmente fico até lisonjeado quando vem críticas de pessoas com bastante conhecimento, como o senhor tem, porque isso ajuda muito a gente a administrar, certo? Com relação ao prolongamento da Rua Mato Grosso, na realidade a gente desenvolveu quase que junto o levantamento topográfico, o projeto. Nós temos esse projeto, certo? Já orçado, evidentemente depende ali de algumas desapropriações, atualização do orçamento, isso tem condição de ser colocado na rua. Talvez hoje o investimento seria um pouco mais de 1.600.000. Vamos dizer, o direcionamento desses investimentos, na época do empréstimo, na época que foi pleiteado o empréstimo, a Prefeitura, através dos setores, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Planejamento, e a gente também deu algumas informações, já lá naquela época ela colocou os principais eixos que iriam trabalhar, certo? Eu confesso que a a continuação da Rua Mato Grosso é uma rua muito importante, certo? Dentro da cúpula de programação, de planejamento dentro da Prefeitura, sempre que é possível eu coloco isso, certo? Mas essa decisão discricionária de investimentos não é exclusivo da Secretaria de Obras, mas a administração está preocupada com ela. Se você pegar tanto na Secretaria de Mobilidade Urbana como na Secretaria de Planejamento, que são as secretarias que trabalham com elementos mais palpáveis a respeito de ampliação de sistema viário, nas duas secretarias isso está contemplado, certo? E eu acredito que a administração não tem como não fazer esse investimento e essa melhoria, porque a cada dia que passa a situação está se tornando insustentável naquela região. Com relação à mão de obra dos apenados, eu tenho que fazer aqui fazer um testemunho público que quando surgiu essa ideia, eu fui um dos secretários que mais trabalhou no sentido de que isso não se desenvolvesse, certo? Hoje eu arrependo amargamente dessa situação e digo de público que foi assim um programa muito bem-vindo. Posso continuar? Um programa muito bem-vindo, certo? São pessoas especializadas. Nós não tivemos, já com quase 3 anos de utilização dessa mão de obra, não tivemos nenhum problema significativo, algumas coisinhas do dia a dia, mas muito menores,
do que as que nós temos com os nossos próprios funcionários estatutários e contratados. Agora, uma das coisas mais importantes é que a produtividade desse pessoal dá de 10-0 dos funcionários da prefeitura. Eu sou funcionário da prefeitura, com todo o respeito ao pessoal que trabalha, certo? Mas os apenados, a produtividade deles e qualidade de serviço deles é muito grande, é muito boa. Então, realmente foi um programa que o prefeito Ortiz Nunes trouxe para a prefeitura de muita valia. Só para complementar, eu gosto de dar uma concretude para as coisas. Se eu falar administração, decidir. A administração são quem que vai decidir isso? O senhor, o secretário de Finanças e o prefeito. O senhor é a favor da duplicação lá do Binar da Rua Bahia. Secretaria de Finanças e o prefeito são contra o que aconteceu? Não é a secretaria. O grupo que decide essas prioridades não é a Secretaria de Obras, é planejamento, principalmente mobilidade urbana, né? Então, quando se vai discutir essas questões discricionárias, na realidade, junta o grupo todo, né? Então, obras, mobilidade urbana, planejamento. É a decisão do prefeito. Então, o prefeito é que decidiu neste momento não. Eu vou entrar em contato com ele. Não é bem assim, o vereador. Na realidade, você tem conhecimento do orçamento municipal e fora deste investimento que está sendo feito com o financiamento, a capacidade de investimento da prefeitura é muito baixa. A queda de arrecadação é muito grande. Então, se você verificar os investimentos que teve nesses trabalhos, a grande maioria, talvez 95%, talvez até mais, são provenientes dos trabalhos do empréstimo, certo? Que isso, a diretriz para essas obras já foram dadas lá no início, antes Seria uma homenagem ao relator do programa de empréstimo, foi aprovado aqui, que sou eu mesmo, e o relator mora naquela região, seria uma homenagem àquela região na pessoa do relator. Muito obrigado. Fica aqui registrada a solicitação do senhor Jofre Neto. O senhor passa à Prefeitura Municipal, se a possibilidade. Eu vou encaminhar a Câmara. A Câmara tem poder para fazer isso. Vou encaminhar a Câmara para. É 1,5% do orçamento. Só lembrando que a região Jardim Califórnia, Jardim dos Estados, Vila São Geraldo, elas tiveram. Foi feito alguns investimentos com esse financiamento de revitalização de ruas, de recapeamento de ruas, as principais ruas, nem todas, não foi possível fazer todas, porque distribuiu para a cidade inteira, mas diversas ruas lá foram feitas. Além de outros investimentos que o município fez lá, embora não seja da secretaria da gente, mas reformas de quadra, espaços esportivos, postos médicos, ampliação de escolas, né? O bairro, como um todo, realmente não recebeu benefício. Infelizmente, essa obra estruturante não saiu ainda, mas nós vamos avançar com ela, senhor vereador, pode ter certeza. Obrigada, secretário. Próxima secretaria de Educação, professor Renato. Bom, boa tarde a todos. Eu queria aqui meus cumprimentos, né? Que está presidindo a mesa, a Vivi, e isso a todos os presentes, né? Que veio para compartilhar esse momento, importância para a discussão da lei orçamentária, né? Do que vai ser feito ano que vem. Bom, na educação, nós temos aqui as divisões, né? Onde esse dinheiro vai ser utilizado. Então, nós temos a educação do fundamental, né? Fundamental 1 e 2, que é educação fundamental para a vida. A segunda pasta em que a gente utiliza é educação para todas as crianças, que é educação infantil. Depois é o ensino médio, que é educação para o futuro. A educação para o trabalho, que é o ensino profissionalizante. A merenda e a gestão de ensino. Então, nós dividimos aqui a verba da Secretaria de Educação em praticamente três pastas dentro da própria Secretaria. Então,
Então, falando da primeira, que nós vamos discutir a respeito do Fundamental 1 e 2, nós temos aqui a distribuição de 107.823. Esse dinheiro está distribuído, então, na primeira 2041, que é o funcionamento do ensino fundamental, onde se trata aqui dos encargos pessoais, enfim, os custos que nós temos educacionais com o convênio, né, que é o atendimento nosso do integral, limpeza, água, luz, estagiários, enfim, todas as demandas necessárias para um bom fundamento, um bom andamento e desenvolvimento do ensino fundamental. Continuando, então, nós temos aqui kits de materiais, instalação e manutenção de higienização, alocação de veículos, os reeducandos, né, que foi já falado aí em outras pastas, que também nos ajudam e muito com relação a pequenos reparos que nós temos frente à nossa secretaria. Temos aí por volta de 129 prédios, né? Então, o tempo todo a gente tem pequenos reparos, os reeducandos. Nós temos algumas frentes em que eles trabalham lá com a gente, que são fundamentais para que tudo ocorra da melhor forma possível. Enfim, alguns imóveis que a gente tem a necessidade. Ainda falando do ensino fundamental, nós temos o funcionamento de ensinos de jovens adultos, né, o EJA. Então, nós temos lá também o encargo de pessoas, de materiais, de sistema de informatização para que esse ensino também aconteça. O funcionamento da educação especial, do ensino fundamental, lá no Madre Cecília, e todos os encargos que cabem. Estamos falando aí de 4.642.000. Enfim, pessoal, veículos, né, todo o equipamento necessário para o andamento do Madre Cecília. O ano que vem, com relação ao aperfeiçoamento dos docentes, então estamos aí com algumas propostas em que cada vez mais estar próximos desses docentes. Então, estamos já planejado de como será isso. Teremos aí planejamentos de formações mensais para que a gente cada vez mais possa apoiar o próprio professor, né? A gente costuma falar que o professor está na ponta. Eu não gosto de falar que ele está na ponta, eu gosto de falar que, na verdade, ele é o centro e nós que somos a ponta, que somos apoio a esse professor. Então, é fundamental que a gente esteja lá de mão dada, porque é lá no centro que as coisas acontecem e nós temos que estar apoiando. Então, nós temos aqui a formação com 120 mil reais para o fundamental. Transporte dos alunos, né? E daí nós temos aqui 5.386.000 para locação, combustível, enfim, tudo que nos ampara para que a gente faça o transporte desses alunos. Lembrando que, fundamentalmente, esses transportes acontecem na zona rural. Dinheiro do Fundeb, né, que é dinheiro do governo, que cabe aqui ao pessoal e alguns encargos em que esse dinheiro é destinado. Temos 92.625.000. Pensando com relação às escolas e a ampliação, reforma dessas unidades, então aqui estão destacadas algumas unidades com ampliação da unidade de ensino fundamental. Enfim, Vila São José, temos SECAP, Hernani Janico, e também uma reforma que há algum tempo vem sendo desejada, né, lá da escola do Ezequiel, uma emenda parlamentar que a gente está lá tentando melhorar cada vez mais as nossas instalações. Sentenças judiciais, 15.000. Agora indo para educação infantil, né, educação para todas as crianças, também na mesma linha, então ampliação para essas crianças, e a gente está dando prioridade nessa ampliação e reformas com relação ao nosso atendimento em período integral da demanda de berçário. Então aqui algumas escolas, né, Chácara Flórida e SEDES, que é a nossa intenção para o ano que vem. Temos uma demanda enorme lá, que as pessoas desejam ir a essas escolas, então nós estamos tentando ter um aumento de salas para que a gente consiga atender cada vez mais alunos na educação infantil. Aperfeiçoamento também da educação infantil, aqui de 60 mil reais.
nessa mesma linha que a gente comentou do fundamental, para que a gente esteja cada vez mais próximo e dando a mão para que ande da melhor forma possível. Fundeb, pessoal os encargos, 44.781. O funcionamento, e aí todos os encargos que cabem a isso, né? Então, temos lá, o convênio, de novo, que é o nosso atendimento no integral, que nos ajuda muito. Pessoal e encargos, 14 mil, limpeza, água, luz, material, estagiário, todos os kits de materiais. Esse valor que nos apoia, é o valor de 54.733. Ainda falando do funcionamento, né? Locação de veículos, de novo, reeducandos, o nosso sistema de informatização. Lembrando, lá no fundamental eu acabei não dando tanta ênfase, mas esse ano nós acabamos de adquirir um sistema de gestão educacional que vai nos ajudar muito a fazer com que as nossas demandas internas e a nossa organização fique cada vez com melhor apoio e, consequentemente, possa fazer com que a administração consiga destinar e olhar para todas as ações com dados mais próximos da realidade do que está acontecendo. Sentenças judiciais por volta de 10 mil. Educação para o futuro, né? Educação para o futuro, então nós estamos falando de ensino médio. No ensino médio nós temos aqui esses transportes que nós fazemos por volta de 1.263.000. Lembrando que o ensino médio, a gente tem o transporte das escolas estaduais. O funcionamento do ensino médio, com tudo que cabe a ele, né? O ensino profissionalizante, hoje, quem nos atende é Senac. Estamos abrindo propostas para que outras entidades também possam oferecer esse ensino profissionalizante para o próximo ano. Pessoal, sistema de informatização aqui de novo, né? Também cabe para o ensino médio. Temos por volta de 1.172.000. A educação profissional, que são as escolas do trabalho, e todos os encargos que cabem a ela. Então, pessoal, limpeza, água, luz, manutenção, 6.800.000. Ampliação da escola do trabalho, nos últimos anos, tem tido várias reformas da escola do trabalho. Então, as escolas do trabalho estão muito bem atendidas hoje, então, consequentemente, não foi deixada muita verba para esse destino. Merenda, e ela destinada aos diversos níveis de ensino. Então, no ensino médio, 115.000, no ensino infantil, 16.385.000, e no fundamental, 25 milhões. Chamar a atenção que no infantil, para quem fica no integral, são 5 refeições, então esse valor do infantil ele acaba sendo, apesar de ter menos aluno, um valor mais alto por conta disso. O fundamental, 25 milhões. E para que tudo isso aconteça, nós temos a gestão da secretaria, né? Então, a secretaria, nós temos a manutenção de serviços administrativos, com pessoal, bolsa, estágio, água, luz, manutenção e peças. Nós temos 3.420.000 destinado a isso. E, por último, a manutenção dos conselhos municipais, com R$3.000. Muito obrigado. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Registrar a presença do vereador Rodson Lima, o Bob, aqui presente. Passar, se o senhor me permite, Jofre Neto, nós temos uma munícipe inscrita, você não se importa? Por ser uma mulher, estou passando ela na frente do senhor. Eu que sugeriria isso. Muito obrigada, viu, pela compreensão. É a professora Agnes Berbério. Ela tem aí um questionamento à Secretaria de Educação. A senhora dispõe de 3 minutos para a sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora, meus cumprimentos aí aos assessores. Eu faço a pergunta ao professor Renato, eu tive o prazer de trabalhar com ele na educação física, e a minha pergunta é bem pontual, e eu queria saber, quando a gente vê essas planilhas, são tão bonitas e fechadas que os números saltam aos olhos de qualquer munícipe, né? A gente não sabe exatamente como que ela é feita, mas eu acredito que pelo meu questionamento, e ouvindo a fala do conselheiro Jofre Neto, eu acredito
que os assessores, que os vereadores estudem isso, porque a ausência deles denota para mim de que há muito estudo anterior feito, porque não justifica a falta deles aqui, se assim for, né? Então, imagino eu que já tenha sido feita muita conversa em cima do que pode melhorar, o que pode mudar. Espero que esteja certo. Bom, a minha pergunta é a seguinte, com relação aos encargos com o pessoal, foi colocado para a gente que já consta o aumento inflacionário para o período de 2020 nessa LOA. Então, eu quero ouvir do senhor a ratificação, se isso é válido, se nos encargos já consta o reajuste inflacionário e qual é esse índice que para a gente ainda está uma incógnita do tamanho gigante. E como eu ainda tenho aí talvez 1 minuto e 20, alguma coisa, usando esse tempo, eu quero pedir para os nobres colegas que aqui estão representando a casa, os assessores, que passem para os nobres vereadores a necessidade de que não pode aprovar uma LOA sem olhar o servidor. O servidor é uma classe esmagada pela falta de reajuste há décadas, é uma judiação. O salário de vocês é bastante robusto, né? Tanto dos vereadores como aí dos conselheiros, dos secretários, mas e o pessoal, e o funcionário, como é que está? A quantas andas esse pessoal, né? Que está sendo aí realmente esmagado pela falta de um reajuste, de um plano efetivo de reposição salarial. Eu falo como professora, a gente teve 3,75, uau! Gente, 3,75 é inflação, nada mais do que digno que deveria ter sido dado nos anos anteriores, né? Então, a gente quer um programa de reposição. Deixo aqui a minha fala, minha indignação, e com toda a consideração do mundo, professor Renato, só mesmo ratifique isso, se realmente foi colocado, porque foi passado para a gente que sim, que todas as secretarias assim o fizeram, e qual é esse índice misterioso, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, professora Agnes. Professor Renato, por gentileza. Bom, boa tarde, professora Agnes. Tudo bem, né? Quanto tempo que eu não nos encontrávamos quase toda semana lá no Departamento de Educação Física. Então, é um prazer revê-la. Com relação ao índice, esse índice, na verdade, cabe até mais detalhamentos de tudo com relação à própria finanças e a secretária em questão, que é a Odila, ela apresentou já e colocou o índice que ia ser dado e que ela iria dar esclarecimentos a respeito disso, né? Então, esses índices estão já nesse planejamento, inclusive quando nós fazemos essas planilhas e mandamos para que, na verdade, isso venha até a Câmara dos Vereadores, inclusive é ratificado para ver se não existe nenhuma defasagem ou mudança, né, de erro, por exemplo, de cálculo. Então, é conversado com as finanças antes de vir essa apresentação até aqui. Então, já está, sim, nesse planejamento para o próximo ano. Respondido, professora. Com valor ao índice? É da Universidade de Taubaté que a senhora questiona, não? Do servidor da prefeitura? Eu posso responder? Vou responder porque nós fizemos uma reunião com o prefeito municipal, Agnes, quando nós íamos votar, inclusive, o aumento do servidor da Universidade de Taubaté, onde houve aquela reforma do IPMT para diminuição da dívida, do número, né, do valor da mensalidade, para que pudesse entrar com, então, o aumento da Universidade de Taubaté. E o próprio vereador Bob está aqui presente, eu vou passar a fala para ele depois também. Foi um vereador que questionou muito a negociação com o prefeito para a gente votar, sim, a Universidade de Taubaté, desde que o projeto do reajuste do servidor municipal viesse também a essa casa. Foi o vereador que mais levantou essa bandeira. E aí o prefeito se comprometeu, o vereador vai poder ser conivente com a minha fala, confirmar, que em dezembro mandaria o projeto para esta casa, para que o aumento já viesse para janeiro.
E eu vou deixar o vereador Rodson Lima complementar a minha fala com mais detalhes, porque ele foi um dos autores dessa briga. E é justo que ele defenda essa tese agora. Por favor, vereador. Boa tarde, vereadora Vivi. Boa tarde, secretários, presentes, assessores, munícipe que nos assiste pela TV Câmara Taubaté. Como bem dito pela a vereadora Vivi da rádio, quando veio o autorial do IPMT a essa casa, o prefeito tinha prometido em audiência pública que mandaria também o reajuste dos servidores municipais. E a nossa maior briga, professora Agnes, era para que ele mandasse os dois juntos, para que ele cumprisse de fato essa promessa que foi dita em audiência pública. E eu tentei fazer aqui, conseguir os votos dos pares, dos vereadores, para que a gente pudesse segurar esse projeto de lei enquanto o prefeito municipal não mandasse o aumento. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido, não votei a favor do autorial. Teve uma outra fala do prefeito prometendo que virá para o dia 20 de dezembro para ser aplicado no próximo ano fiscal, que começa a partir de março. A princípio, eu não concordei com essa fala, porque foi prometido na época que viesse junto com os dois projetos, aí sim eu votaria com todo prazer, mas infelizmente não veio, e coube a gente tentar fazer essa política aqui dentro dessa casa para garantir o aumento do servidor, garantir que o servidor tivesse o repasse, pelo menos da inflação do ano, pelo menos o reajuste da inflação que há anos não acontece na Prefeitura Municipal de Taubaté. Então foi esse o desfecho dessa luta que a gente teve nessa casa. A gente não obteve êxito, mas estamos ansiosos e cobrando nas nossas falas, nas nossas ações aqui na Câmara Municipal, para que o prefeito mande de fato o reajuste do servidor público e também mande o projeto de lei para que possa o plano de carreira dos professores, que é importante também a gente citar. Nós estamos numa audiência pública e os professores, eles pedem para a gente o plano de carreira dos professores, para que possa de fato colocar aí a vida de todos em ordem, para que todos possam ter uma perspectiva de onde possa chegar com seus cargos, que cargos que pode galgar com os cursos que eles fazem. Então, essa casa também cobra o reajuste dos servidores e cobra o plano de carreira dos professores também. Obrigada, vereador Bob. Só complementando e justificando, eu fui voto contrário ao voto do vereador Bob. Eu fui a favor de votarmos, inclusive, ao IPMT. Por quê? Porque as casas, elas independem um do outro. A prefeitura tem o orçamento dela, a Universidade de Taubaté tem o dela e a Câmara Municipal tem a dela. Foi votado aqui, inclusive, o reajuste salarial do servidor desta casa. Cada casa tem o seu orçamento. E cada orçamento, a casa decide se está ou não em condições de dar o reajuste, como aconteceu aqui na Câmara Municipal. Eu achei digno a universidade apresentar um projeto onde ela teria condições de dar os 3 e alguma coisa que não me recordo em números, % ao servidor. Achei que não seria digno a gente segurar, porque o servidor não tem culpa da Universidade de Taubaté e estava contando também com esse reajuste. E o prefeito foi bem claro em sua colocação de que, neste momento, ele não teria condições financeiras para poder dar esse aumento junto, mas que se comprometeria em dezembro de colocar esse projeto nessa casa e fazer o aumento para o mês de janeiro. Tendo vista que cada orçamento é independente, eu tive esse entendimento e votei a favor da IPMT, para que pudesse dar o reajuste à Universidade de Taubaté, tá? Só justificando. E segundo a Renata aqui, ela está colocando um posicionamento para a gente também, que a senhora havia feito o mesmo questionamento na última sessão e a dona Odila estava presente no dia e respondeu à senhora que o aumento seria de acordo com a inflação. E aí, como ela não tinha essa informação da data que a senhora está questionando tanto, eu me lembrei dessa reunião com o prefeito e passei um posicionamento para a senhora de acordo com a fala e o comprometimento do prefeito para dezembro. E a gente conta com isso. Estaremos cobrando, fiscalizando para que realmente esse comprometimento dele aconteça, desse projeto chegar agora no mês de dezembro. Tá bom, professora? Muito obrigada. Jofre Neto. Professor Jofre Neto. Muito obrigado, de fato eu sou. Senhora vereadora, eu gostaria de destacar alguma coisa, que em primeiro lugar, professora, infelizmente, conselheiro é voluntário, não recebe nada, viu? Eu trabalho
mas tenho certeza que muito servidor público e não recebo nada. Pelo contrário, eu pago para trabalhar porque tem despesa de carro, de computador e assim por diante. Bom, segundo, chama atenção, professor, o senhor tem o percentual de quanto foi gasto com educação no ano passado? Eu vou dizer para o senhor, se isso considerar um orçamento só da prefeitura, 35%. Se for no global, não vai diferir muito, porque a Câmara são 30 e tantos milhões, vamos considerar uns 34%. É muito acima do mínimo constitucional, 25%. Tá. Agora, chama atenção porque, vereadora, que não se destaca isso. É um mérito, não é? Isso é um sintoma que o orçamento é uma peça formal. Porque não se percebe, inclusive, as vantagens que tem. Não se destaca. Porque não foram os secretários que elaboraram. Não foram. Isso veio da Secretaria de Finanças e os secretários recebem isso, então eles não têm percepção. Eu queria falar aqui também da minha tristeza. Nós estamos tendo um declínio. Cadê o secretário de Educação? Cadê o secretário, meu amigo Macaé? Cadê o secretário que faltou aqui? Qual outro faltou? Mais um outro secretário faltou? De Esportes. Não é? Isso é um desprestígio. Nós tínhamos antes, vereadora, no início do meu primeiro mandato, não existia nada disso, não tinha audiência. O engenheiro Bibiano sabe disso. Quando começou a ter, era um cuspir de números, desculpa a expressão rude, um cuspir de números sem entendimento nenhum, uma vez só, um contador vinha aqui e falava uma vez só. Nós evoluímos no nosso mandato, a gente discute isso há 20 anos, esse formato de dividir em secretarias e expor minimamente o que não tinha nada, minimamente, agora tem obras, diz onde é que vai ser, minimamente se diz, não é? Fazíamos à noite, mas antes nós tivemos orçamento cidadão, que nós íamos nos bairros ouvir as pessoas, a Câmara ia nos bairros. Infelizmente, meu sucessor, vereador Vanoni, revogou isso, né? Mas agora nós estamos em declínio de novo. Fazíamos à noite para as pessoas poderem participar, não é? O argumento de que vão fazer em vários horários para ter diferença de participação não procede, porque olha quantas pessoas do público tem aqui. Quem que trabalha pode matar o serviço para vir aqui? Só eu que sou maluco, sou voluntário a vida inteira, não ganho nada, estou aqui trabalhando, não é? Mas quem, o pai de família, pode fazer isso? Bom, sinto saudade de Portugal, em que o chefe do governo vai no parlamento para discutir o orçamento. Isso é uma falha, doutor, que eu gostaria até de sugerir e vou encaminhar, sim, para a Comissão Legislativa do Congresso Nacional, porque os prefeitos são proibidos de ser convocados aos legislativos, assim como o governador e o presidente. Que no município, que a realidade é diferente, o prefeito viesse pessoalmente dizer por que ele decidiu isso ou aquilo. Por que ele poderia dizer por que decidiu não fazer o binário da Rua Bahia, por exemplo, tá? Em relação a essa questão específica do reajuste de servidores, a secretária Odila diz que está embutido no orçamento, que não via nenhum óbice em explicitar isso, dizendo, olha, o índice é tal, porque tem que estar no orçamento. Então, quero fazer uma sugestão aqui para o vereador Bob, que isso pode se resolver agora, vereador. É simples. Coloque-se no orçamento, consulte-se a Secretaria de Finanças, qual é o percentual que já está embutido, explicite-se isso no corpo da lei. Último minuto de acréscimo, senhor. Tá, é que é de interesse geral, vereador. Coloque-se no corpo da lei, na parte textual, né, não nos anexos, na parte textual, o valor do reajuste. Pronto, está definido. Tá? Eu me disponho a redigir a minuta de emenda e encaminhar aqui para a Comissão de Finanças e Orçamento e os vereadores fazerem isso. Aliás, vou encaminhar 3 propostas nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração, senhor Jofre Neto. Nós vamos para a próxima secretaria, que é a Procuradoria Vereadora, Geral. pela ordem, gostaria de fazer uma pergunta para o Renato. Pois não, vereador. Eu tenho acompanhado ali os números, e aí é uma questão que a gente tem visto de perto, que é os tutores dentro das escolas. A gente, através do AMA, Associação Mundo Azul, através da família Dow, através das pessoas com deficiência, tem nos reivindicado sobre os tutores que têm acompanhado e a falta de formação especializada para que essas crianças tenham a inclusão dentro da escola. Hoje é uma palavra que a gente escuta tanto, olha, vamos fazer a inclusão. Hoje assisti na TV um professor pulando corda com o aluno lá, correndo com o aluno, com a sua cadeira de roda, achei maravilhoso aquilo. E eu gostaria de saber qual o incentivo que a Secretaria de Educação tem para a formação dessas pessoas, desses tutores, e os professores têm alguns cursos especializados para que possa atender de fato esse público e fazer de uma forma melhorada essa inclusão desses alunos.
Renato, por favor, eu também quero fazer uma pergunta, esqueci de mim. Eu passo a palavra para vocês e esqueço de mim. Por favor. Pessoas generosas são assim mesmo, vereador. Boa tarde, vereador Bob. Acho que a gente até já conversou algumas vezes a respeito da inclusão, da educação especial, né? Enfim, alguns detalhes que acontecem. Então, nós temos, por exemplo, os professores especialistas, né? Inclusive essa ação que você acabou de citar, do professor de educação física, que inclusive foi aluno nosso aqui da Unital, que é o João. Aquela ação que ele teve foi, vamos dizer assim, de extrema espontaneidade dele, né? Mas faz, acho que uns 15 dias, eu recebi um outro vídeo, inclusive dele em particular, que são ações que ele estava realizando de inclusão, que é uma discussão que tinha sido feita com a professora especialista para montar o plano de aula de o que seria executado e o que seria de melhor forma executado para aquele público que ele estava atendendo naquele momento. Então, nós temos, de fato, alguns professores especialistas que fazem essa ação específica, daí vai depender da inclusão, vai depender do fato que nós estamos discutindo para que... Então... Só para ficar registrado, hoje tem um investimento real para contratar esses cursos, para que possa se especializar de fato? O que nós fazemos? Nós fazemos como a gente faz para os outros níveis de ensino, né? E daí, especificamente, quando a gente fala de especial, nós estamos falando do NAP, que é o nosso núcleo de apoio, atender para crianças com necessidades especiais. Então, nós fazemos formações para os supervisores e esses supervisores repassam essas formações para os professores. Temos encontros, inclusive, lá na própria secretaria, para formação desses professores que atendem, que são os professores especialistas, desculpa, né? Daí cada um tem a sua especificidade para esses atendimentos. E também temos o apoio que a gente tem com relação ao atendimento que a gente tem do convênio, né? Porque essas crianças, muitas delas também ficam no integral, e então nós temos formação também para, enfim, esses profissionais que demandam atendimento a esse público. E também fazemos, e daí são, na verdade, a exigência ensino médio, né? Então, não são professores, mas nós também fazemos a formação para que esses profissionais também sejam capacitados para esse tipo de atendimento. E daí, Bob, mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é a quantidade de pessoas com necessidades especiais que estão saindo de escolas particulares e estão indo para as escolas municipais. Quer dizer, eu só acredito nisso, que está sendo um bom atendimento, senão o pai não ia tirar de uma escola. Tudo bem, tem a questão financeira, não tenha dúvida, né? Mas eu faço o que puder para manter meu filho onde eu achar que é melhor. Se eu achar que é melhor numa escola municipal, eu mudaria para lá. Vereador, obrigado aí, agradecer a resposta do Renato. E a gente tem acompanhado de perto essa questão, é uma questão muito importante, inclusive... realizei uma audiência pública nessa casa justamente para citar essa questão da inclusão dessas pessoas, dessas crianças, dos jovens e adolescentes nas escolas da nossa rede municipal. Só fazendo um complemento eu queria também só depois fazer mais uma... Foi até uma discussão com o próprio Bob. Acho que foi ano passado até, Bob, o começo desse ano, que você foi com uma família que tinha uma menina, que tinha uma necessidade e, por exemplo... não ouvi falar mais de nenhum tipo de reclamação do atendimento que foi feito para ela. Você mesmo me trouxe pontos positivos, né? Então, assim, essas crianças que têm a necessidade, nós fazemos um plano individual de atendimento para essas crianças, né? Então, nesse plano, vamos pensar o que está, de fato, ocasionando em aprendizagem, porque esse é o objetivo dentro da educação. O nosso objetivo é a aprendizagem, né? E aprendizagem eu falo de um modo geral, tá? Não estou falando aprender português e matemática, não é isso, né? Mas sim na formação de cidadão dessa criança. Então, a gente tenta cumprir e, conforme esse andamento, indo melhor ou pior, né, se revê, se refaz e tentamos atender da melhor forma. Só colaborando, eu estive ontem em reunião com o secretário Macaé e foram 200 crianças que saíram da rede privada e vieram para a rede pública, crianças ADI, para que pudesse fazer uso, do TO, da nutricionista, da psicóloga, que a rede pública está oferecendo e não tem na privada. Foram 200 crianças, segundo números do Macaé. Só fazer o meu questionamento aqui, que eu estava me esquecendo de um assunto importante, Jofre Neto. Nós tivemos essa semana uma fatalidade na cidade de Taubaté, de um bebê de 1 ano e meio
que foi picado por um escorpião dentro do berçário. E, infelizmente, né, eu acompanhei muito de perto o caso, junto aos pais que vieram ao meu gabinete. Houve aí a reclamação por parte do pai, da demora do soro, mas houve a comprovação aí também da fala da secretaria, que não houve o atraso, ainda está sendo discutido esse assunto. Mas o que eu quero colocar aqui junto à Secretaria de Educação é que nós não podemos esperar acontecimentos trágicos na cidade de Taubaté para a gente tomar providência. É uma escola que já tem vários requerimentos por conta dos entulhos dos lixos jogados pela população naquela região, que a população joga lixo ali, Jofre, né? Infelizmente temos um PEV lá, mas o pessoal joga lixo. Mas o cuidado que nós temos que ter com as janelas, faltou uma tela para proteger aquela escola onde a gente tem o berçário. Todos os ralos tampados, a escola dedetizada, a escola limpa, eu fui até lá, verifiquei tudo, mas esquecemos desse detalhe das janelas, ter telas. A gente tem que se prevenir, porque de alguma maneira esse bicho peçonhento pode entrar nas escolas das cidades e poder aí picar uma criança e acontecer o que aconteceu. Então eu deixo aqui já a solicitação, a provocação de que seja analisado agora, né? Eu fico triste da gente chegar no ponto de ter que acontecer algo para depois a gente ter que tomar providência. Fico muito triste, valeu uma vida. Pai e mãe aí estão parecendo um morto-vivo pro corredor aqui. É lamentável, mas a gente tem que pensar em tudo. Já que estamos em surtos, estamos num calor, já que infelizmente a gente não pode contar com a educação da população, que não cumpre a lei, que não joga o seu lixo, né, dentro do lixo, e sim nos terrenos, que é mais cômodo, a gente precisa de alguma maneira, via Secretaria de Educação, tomar uma providência para que isso não aconteça nunca mais na nossa cidade. Então eu queria deixar esse atentamento aí à Secretaria de Educação, tá? Por gentileza. A gente está fazendo um requerimento também, nós vamos fiscalizar outras escolas quanto a isso, mas a gente deixa aí, pois não. Bom, Vivi, é um fato trágico, nada se justifica a perda de uma vida que estava se iniciando, uma criança de 1 ano e 5 meses. Mas você me falou, né, que você vai olhar as outras escolas. Eu falo, por favor, vá mesmo, porque nós também estamos olhando. E se você mesmo falou, e eu falo por relato de pais, que a escola está capinado, grama está cortada, você falou, tela nos ralos, está em dia a dedetização. E isso é um fato que não é lá na escola, né? Isso pode ser em casa, né? Onde eu moro, foi encontrado escorpião. Levantamos também, Vi, que são mais de 300 casos com animais peçonhentos este ano. Então, se a gente pensar que nós estamos praticamente 60 dias de acabar o ano, é 1 por dia. Então, isso é praticamente uma epidemia. Então, eu peço encarecidamente, né, para que todos tomem cuidado, que nós também estamos tomando esse cuidado. Nada conforta essa família, né, mas meus profundos sentimentos, e o que eles precisarem, eles podem contar com a gente. Foi dado total apoio da Secretaria de Educação para essa família. No entanto que o pai, quando ficou sabendo do falecimento, a primeira pessoa que ele ligou foi a diretora da escola. Então, para você ver o quanto próximo isso estava acontecendo e quanto essa diretora estava lá amparando essa família. E no dia seguinte, só para finalizar minha fala, se fosse um caso de descaso, se eu tivesse um filho, eu não levaria para a escola. E o dia seguinte, os alunos estavam na escola. Então, eu acredito que, de fato, aqueles pais daquela comunidade acreditam na escola, acreditam na diretora, acreditam no que pode estar sendo feito para o bem daquelas crianças e não para o mal, né? Então, de novo, né? Lamentável, sem dúvida, nada conforta ao fato de uma vida ser perdida, mas o que a gente tem que fazer é lamentar mesmo o fato ocorrido. Doutor Jaime, por gentileza. Boa tarde a todos. Vereadora Vivi, em nome de quem eu cumprimento os integrantes da mesa. Jofre Neto, em nome de quem eu cumprimento os demais presentes. Eu vou falar aqui da Procuradoria-Geral do Município. É bom que se esclareça que a Procuradoria-Geral do Município é o órgão jurídico do município, do qual também faz parte o PROCON municipal.
E como órgão jurídico, nós somos um órgão meio. Na verdade, justifica-se a questão de dizer por que órgão meio, porque nós temos um orçamento bastante singelo, exatamente porque não realizamos ao fim a política pública, mas possibilitamos a realização da política pública. Então, quando se pega o orçamento da Procuradoria-Geral do Município, de fato é um orçamento bastante enxuto, que grande parte dele está vinculada a pagamento de pessoal. Portanto, desses 8 milhões e 800 aproximadamente, que é o orçamento para o ano que vem, 7 milhões está vinculado a pagamento de pessoal. Nós vamos ver aí logo em seguida que tem um pagamento de estagiário de 591 mil, que representa também um valor significativo, mas isso porque esses estagiários estão, na sua grande maioria, vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral e aos demais órgãos de judiciário que mantêm convênio com o município e, em razão desse convênio, são cedidos para esses órgãos vinculados diretamente à Procuradoria-Geral do Município. Assim como também pode-se perceber aí a locação de imóveis, muitas vezes requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral, para que se dê a sede desses órgãos também em razão de convênio firmado entre poderes, no caso judiciário, juntamente com o Poder Executivo Municipal. As demais despesas aqui, despesas correntes de telefone, enfim, manutenção de um modo geral. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é bom lembrar que o PROCON também faz parte da Procuradoria-Geral do Município. Então, diversas notificações desse órgão são enviadas hoje via correio. A gente já tem diminuído consideravelmente isso com as notificações eletrônicas e a intenção é, com o passar do tempo, tentar reduzir esse custo nos valores mais significativos possível. Aqui ainda vem serviço de protesto de CDAs, Hoje a grande parte da nossa executiva fiscal inicialmente inicia-se mediante protesto e isso surgiu um efeito muito bom num primeiro momento, porque até se evita uma demanda e consegue-se enxugar um custo também para o município nesse sentido. Oficial de Justiça, onde são pagas as guias de oficial de justiça para diligência, despesas com cartório de um modo geral, combustível, material de expediente de um modo geral e a manutenção do centro de estudos, que nós temos hoje um centro de estudos vinculados à Procuradoria para promover o treinamento não só dos servidores da Procuradoria, como também da Prefeitura como um todo, para uma melhor instrução de todos os servidores. E, por fim, adiantamento de despesas que, porventura, sejam necessárias. Obrigado pela atenção de todos, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, secretário. O vereador Bob não está mais aqui. Algum dos assessores tem algum questionamento? Fátima, Ellen, está tranquilo? Jofre? Senhora presidente, senhor secretário, você tem uma informação ali, qual o número de estagiários cedidos ao Poder Judiciário? Jofre, hoje nós temos vinculados à Procuradoria-Geral do Município 54 estagiários. 54. Desses 54 estagiários, 40 estão no Judiciário. É bom que se esclareça que, diante do aperto orçamentário que nós já temos, há uns 10 dias aproximadamente, o prefeito já expediu ofício para os juízes de todas as varas e órgãos do Judiciário onde os estagiários estão cedidos, dizendo que a partir do ano que vem será cedido apenas um estagiário por vara para se manter esse convênio e não deixar também à margem esses órgãos, mas mantendo apenas um estagiário por vara para que nós tenhamos um orçamento mais tranquilo dentro. Isso é para o ano que vem, é o que está ali. Tá. Já para o ano que vem. Não. Essa perspectiva foi ainda desse ano projetada para o ano que vem. Para o ano que vem, a intenção é reduzir para que esse orçamento possa ser realocado dentro da secretaria com outras necessidades que sempre existem, mas que porventura não podem ser executadas em razão do orçamento enxuto que acontece. Imagina um orçamento, permita só concluir, imagina um orçamento na iniciativa privada em que eu sei que eu não vou gastar e eu coloco lá no orçamento.
o Conselho de Administração destituiria o presidente imediatamente. Tá? Então, se a intenção, a necessidade, melhor dizendo, é de que não dá para colocar esses estagiários, já tinha que ter uma restrição orçamentária e sacramentado pela Câmara. Segundo lugar, o senhor citou muito bem ali, está explícito, as locações de imóveis. Vereadora, eu faço essa referência pelo seguinte, porque este é mais um serviço do governo do estado que nós assumimos. O município assume esse tipo de locação de imóveis, cessão de mão de obra, simbólico que seja, mas mantém, por exemplo, a junta militar para o governo federal. Nós pagamos a atividade delegada. E aí o que acontece? Quando chega na hora de dispensação de órteses e próteses, eu recebo um parecer da Procuradoria dizendo que isso é função do Estado e nós não podemos assumir. Isso é uma contradição, doutora. Não é? Se nós assumimos o que é por excelência função do Estado, nós podemos assumir também o que é subsidiário, o que é complementar e que nós podemos fazer a dispensação de órteses e próteses. Eu quero dizer, nobre vereadora, que o vereador Digão já se comprometeu com 300 mil para dispensação. A emenda proposta, decidida, não proposta, decidida pelo Conselho de Saúde, é de 1 milhão. 300 mil nós já temos. Eu quero contar com alguma participação da senhora e de todos os demais vereadores nesse sentido. Só para completar, em relação à presença dos prefeitos, não só aqui no Brasil inteiro, 5.570 prefeitos, não aquela proposta malucada de economista pensando que o município é loja, que se der lucro mantém, se não der lucro fecha. O município não é isso, tem história, não é? De se extinguir 1.200 municípios, o que precisa fazer é aperfeiçoamento do município. E um deles essencial é levar o orçamento para a população, a decisão das decisões públicas serem partilhadas. E uma medida eficaz é colocar o prefeito em cada município expondo o que ele quer fazer, o que ele pede autorização para a Câmara fazer. Isso aqui é colocado como vai ser isso, não vai ser isso não, isso é proposta do prefeito, não é? Só concluir, isso está na minha proposta de reforma política nacional, que foi incorporada pelo presidente Lula em 2003, está lá. Eu vou relembrar o Congresso Nacional a respeito disso. Muito obrigado. Se a senhora me permite, eu até concordo com o senhor no ponto de vista da presença do chefe do executivo, porque a gente precisa pensar que o município é onde as pessoas vivem. Elas não vivem no estado, elas não vivem na União, elas vivem aqui. E aqui é onde se discute efetivamente o que precisa, onde precisa e de que forma precisa ser gasto. Né? É óbvio que a gente precisa pensar num tamanho de município onde é possível a presença do chefe do executivo, né? Como o senhor acabou de citar, a proposta de se extinguir uma diversidade de municípios aí, e talvez um município do tamanho de São Paulo, capital, seja inviável para o chefe do executivo estar numa única audiência pública para discutir tudo isso. Por isso a necessidade, eu trago um exemplo sou mineiro e em algumas cidades de Minas, há o orçamento efetivamente participativo. Né? Onde se discute efetivamente o que a população precisa, né? E por isso a importância das audiências públicas também com a participação da população, como o senhor mesmo mencionou, porque é aqui onde ela vive. Se eu não consigo discutir com o destinatário final do serviço público, onde são os gargalos, eu não consigo atingir o fim último, que é o interesse público. Só para complementar, seria possível numa cidade grande, sim. Porque a primeira-ministra da Alemanha vai ao parlamento discutir, o primeiro-ministro de Portugal vai ao parlamento discutir. E apanha, né, bastante. Eu tinha, vereadora, lá em Portugal, no município de Aveiro, o presidente da Câmara, que é o executivo lá, e até a Assembleia, que é a Câmara de lá, na realidade é isso aqui é uma Assembleia, mas Getúlio Vargas deu um golpe e manteve com o nome de Câmara, né? O prefeito, o equivalente ao prefeito, vai mensalmente à Assembleia, fica sentado embaixo, a presidente, como a senhora lá era uma presidente também, fica sentado embaixo aqui sendo metralhado pelo corpo de deputados, metralhado no bom sentido, é o debate, não é? Sem ofensa, com confronto até, mas sem ofensa, necessário. Muito obrigado. Obrigada pela colaboração, contribuição, vereador Geoffrey Neto, eterno vereador, né? Não roga praga não, por favor. Também aí o doutor Jaime, a gente agradece aí a participação de vocês. Chegamos ao fim da segunda audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. Eu encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias, dos conselhos municipais, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanham aí pela TV Câmara. Os questionamentos que não puderam ser respondidos hoje serão encaminhados às secretarias e, posteriormente, as respostas encaminhadas aos responsáveis
pelas perguntas. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde.